Pessoal, tem muito aquilo de que a expectativa é diferente da realidade, mas Botafogo e Palmeiras cumpriram muito com a expectativa dos torcedores. Um jogaço de bola, o Botafogo sai vitorioso, um jogo muito difícil para os dois times, mas que era importante para o Botafogo se livrar de uma vez por todas dos fantasmas passados e para mostrar sua força nesse Campeonato Brasileiro, mostrar a força que tem o seu elenco. Tivemos também Vasco da Gama e Atlético Goianiense, onde o Vasco conseguiu mais uma vitória, surpreendendo a todos, mantém a sua boa sequência, são 4 vitórias seguidas, 5 jogos sem perder. Então tem bastante coisa para a gente falar no vídeo de hoje, não vamos perder tempo, vamos com tudo. Começando pelo prato principal, vamos falar de Palmeiras e Botafogo no Newton Santos. Um jogo com uma carga muito grande emocional, principalmente para o Botafogo. É um jogo que era para o Botafogo reconquistar sua confiança, a torcida reconquistar a confiança também, ainda mais com os traumas do passado, traumas que vieram para esse jogo também. Foi nesse mesmo palco no Newton Santos, no Rio de Janeiro, onde aconteceu a virada para o 4-3, o histórico 4-3 do Palmeiras em cima do Botafogo, que desandou com o título do Botafogo do ano de 2023. O Botafogo vinha com esse peso muito grande, apesar da maioria dos jogadores não fazerem parte daquele elenco do ano passado. Ainda assim, a torcida fazia parte daquele acontecimento. E aconteceram alguns protestos fora de campo, né? A gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de falar sobre isso. Antes de começar a falar de dentro de campo, alguns torcedores, um grupo muito pequeno que não representa a torcida do Botafogo por completo, botaram, penduraram pelo pescoço alguns bonecos com o rosto da Leila Pereira e do Edinaldo, presidente da CBF hoje. É uma atitude vexatória para a torcida alvinegra. Você pode fazer seus protestos, assim como tinha um bandeirão lá protestando contra a CBF e contra o Palmeiras no Newton Santos, mas o protesto desse vai além da questão do futebol. Já entra na questão da integridade de cada pessoa, na integridade física da Leila e do Edinaldo. É um protesto que é criminoso praticamente, tanto que o Textor e o Botafogo se posicionaram depois, pediram desculpa para a Leila Pereira, para o Edinaldo, porque realmente é uma atitude muito grave que aconteceu por parte desses torcedores. Os protestos fazem parte e são direito do torcedor, e os torcedores têm isso como dever. Você fazer um protesto é forma de você mostrar que sua torcida está ali, tanto para apoiar, quanto para criticar e quanto para defender. E o torcedor tem o papel de defender o seu clube. Mas passar esse tipo de linha entra numa questão muito perigosa para o futebol que a gente não deve ultrapassar. Essa questão do protesto dessa forma tão firme, dessa forma tão agressiva, a gente não deve ter esse tipo de representatividade no futebol. O futebol é um esporte para família, para qualquer tipo de pessoa, homens, mulheres, e qualquer um tem acesso a isso. A gente tem que tentar fazer o máximo no Brasil, esse ambiente ser acolhedor, esse é um ambiente seguro para as pessoas irem, para cada vez termos mais estádios cheios, mais dinheiro envolvido também, e cada vez o espetáculo ser melhor. Foi uma bola totalmente fora da torcida do Botafogo, mas é uma coisa que a gente vai deixar de lado. O Tex já se pronunciou, são mágoas passadas, mas que a gente tem que ficar muito de olho para isso não se repetir no futebol brasileiro, seja com Botafogo, Flamengo, Vasco e qualquer time do Brasil. Esse tipo de acontecimento não pode se repetir. Voltando para a partida, foi uma partida muito quente, onde as duas equipes estavam partindo muito para cima do outro, um jogo muito físico, muito truncado, mas ainda assim deu para ver as características de cada time. O Palmeiras tentando muitos cruzamentos, jogando essa bola mais para a ponta do campo, para tentar o cruzamento na área, mas o Botafogo se preparou muito bem para isso. O Arthur Jorge viu esse esquema do Palmeiras, que a gente já está acostumado a assistir mesmo, do Palmeiras tentando muitas bolas dentro da área, e organizou muito bem. A atuação do Alexander Barbosa e do Bastos, a dupla de zaga do Botafogo, foi realmente fenomenal. Tivemos muita polêmica também, porque o Alexander Barbosa, logo no início do jogo, com 30 segundos, com 3 minutos, ele pega o Flaco Lopes, uma bola que estava indo em direção ao Flaco Lopes, e que até agora está rendendo bastante o assunto. Na minha humilde opinião, eu acho que não era um lance para expulsão. Realmente o Alexander Barbosa foi bobo nessa jogada, ele segura o Flaco Lopes claramente, uma bola que ia para o Flaco Lopes. Claro, essa bola, na minha visão, ela ainda seria disputada, era uma bola no meio de campo, um lançamento no meio de campo, a zaga do Botafogo estava bem avançada, então essa bola, se o Flaco Lopes domina e segue com ela, ele vai até a área. Só que o Alexander Barbosa segura ele, mas essa bola está meio disputada, não é uma bola de fácil domínio. O Bastos, tanto que o Bastos fica com essa bola após a marcação do juiz, e ele está chegando já, ele já estava muito próximo da bola.
Eu não chego a discordar de quem acha que isso era para expulsão. Eu entendo o ponto de vista, acho que a pessoa tem razão no que ela está falando, tem embasamento para achar que era um lance de expulsão, mas a minha visão é um pouco diferente. Acho que o amarelo ficou de bom tamanho e principalmente pela questão psicológica. A gente tem muito isso de falar da questão psicológica dos jogadores, mas um juiz, um árbitro, como era o Daronco no último jogo, com 3 minutos de jogo, expulsar um jogador, é difícil a gente ver, por mais que por muitas vezes seja correto se fazer, mas a gente sabe que a questão emocional pesa. O estádio ontem estava lotado, o Botafogo esgotou sua carga de ingressos, aproximadamente 40 mil ingressos foram vendidos e lotou o estádio, fez uma festa magnífica, como a gente está acostumado a ver do Botafogo. Tiveram algumas outras polêmicas também no jogo. A torcida do Palmeiras reclama bastante de uma não expulsão do Barbosa, tanto nesse lance do Flaco Lopes, que ele segura o Flaco Lopes, quanto num próximo lance em que ele dá uma abraçada no Estevão. Eu acho que nenhum dos dois lances são para expulsão. O mais questionável mesmo é a questão do agarrão. É um lance que dá se o juiz expulsa ali. Eu não questionaria, e se o juiz não expulsa, eu também não questiono, eu entendo o lado dele. O da abraçada eu acho que já foi mais forçação de barra, principalmente do Abel Ferreira. O Abel Ferreira reclamou na coletiva de imprensa dele, foi uma coletiva de imprensa que ele falou bastante, não quis falar tanto de arbitragem assim, mas deixou o seu ponto de vista de que o Botafogo deveria ter jogado com um a menos. O que eu não concordo, mas entendo. Voltando para a parte de futebol jogado, o Botafogo mostrou sua força. É um time que, se ano passado faltava psicológico, hoje está sobrando. O Palmeiras pressionou muito, o John teve que fazer muitos milagres, mas o Botafogo se manteve muito firme na disputa com o Palmeiras. Um jogo lá e cá, um jogo de correria, um jogo físico, um jogo onde qualquer momento um deslize poderia ser fatal, e foi isso que aconteceu. O Rony corre atrás de uma bola esticada para ele na ponta esquerda, o Bastos desarma muito limpo, outro lance que a torcida do Palmeiras reclamou bastante, mas o Bastos chega firme na bola, chega só na bola e não chega a tocar no Rony. E ele deixa essa bola com o Marlon Freitas, que estica na ponta para Luiz Henrique aqui no X1. A gente sabe que ele é muito bom, tem muito repertório. Ele corta para a linha de fundo, joga no Tiquinho e o Tiquinho, matador como sempre, bota essa bola para o fundo do gol. 1-0 Botafogo, um jogaço de futebol, A gente vê que quando a CBF consegue botar dois times com nível alto, com tempo para treinar, com uma distância entre os jogos, essas equipes rendem. Foi um duelo digno de líder e vice-líder. A gente viu um jogo muito aberto do início ao fim. O Palmeiras tentou pressionar um pouquinho mais. Foi um jogo com mais de 30 finalizações. O Palmeiras, principalmente, encheu um pouco mais esses números no final da partida, porque é a pressão natural que tem, né? Tá perdendo, precisa ganhar, precisa pelo menos empatar. Então foi com tudo para não ficar para trás do Botafogo. Mesmo assim, o Botafogo conseguiu a vitória. Levou isso tanto no mental quanto no físico. O Botafogo teve uma cabeça muito no lugar, fez um jogo muito correto, poucos erros, um jogo onde o Botafogo em nenhum momento se desesperou, não fez movimentos desnecessários, e mesmo o Palmeiras sendo um time muito forte também nessa questão mental, como a gente está acostumado a ver na Libertadores, no Brasileirão, o fôlego que o Palmeiras leva, o Botafogo conseguiu manter esse resultado, o que é muito importante, principalmente para a confiança do torcedor, para a conexão do torcedor com esses jogadores. A maioria desses jogadores não estavam em campo ano passado. O próprio Arthur Jorge, técnico do Botafogo, não estava em campo ano passado, mas todo o ambiente traz isso para eles também. Então foi muito importante para o Botafogo sentir que dessa vez a história é outra. Para o Botafogo mostrar sua força para os rivais, mostrar sua força para os torcedores e mostrar que está na briga pelo título e que tem todas as ferramentas para isso. O Botafogo tem um elenco muito melhor do que o do ano passado, mais opções, é um time mais técnico, é um time com mais mental, é um time mais físico também. Então o Botafogo tem muitas ferramentas a mais que tinha o ano passado. No ano passado a gente dependia muito de Tiquinho, né? O Botafogo dependia muito de Tiquinho, Soares no ataque. Hoje em dia o Botafogo já tem um Luiz Henrique que decide jogo, como foi contra o Galo, como foi agora contra o Palmeiras, no início do campeonato contra o Flamengo. Tem o Savarino, que já voltou da seleção venezuelana marcando gol. Então é muito importante o Botafogo se colocar nessa posição. O Botafogo se ver nessa posição de que é um líder e não um líder por acaso. O Botafogo é um líder que briga pelo título e vai brigar do início ao fim. Partindo agora para o nosso outro jogo da rodada, que a gente tiveram outros jogos, eu vou comentar sobre esses dois aqui, porque acho que são os principais destaques dessa quarta-feira que a gente teve de futebol. O Vasco venceu mais um jogo que teve pênalti perdido do Verratti, teve gol anulado por impedimento,
mas que o Vasco mostrou sua força de novo fora de casa. O Vasco vinha de uma sequência muito ruim, como a gente bem sabe, depois daquele 6-1 contra o Flamengo, que ele sofre de maneira acachapante uma derrota dessa para um rival. A gente já não acreditava mais tanto assim no Vasco. O Vasco se mostrava um time muito frágil, um time sem confiança nos jogadores, um time que não tinha variações táticas e que parecia faltar até mesmo jogadores de qualidade. Hoje o Vasco tem o Coutinho chegando, não estreou ainda pelo Clube da Cruz de Malta, mas o Coutinho já está chegando no Vasco para tentar agregar ainda mais para esse elenco que vem mostrando algumas peças importantes. Temos o Lucas Piton, que vem fazendo boas atuações. Ontem saiu o gol do DVD, né, o David, que é um jogador muito criticado pela torcida, mas que ontem mostrou que pode agregar bastante a esse time. Mas o mais importante para o Vasco não foi nem a vitória, foi a questão de ganhar confiança. O Vasco hoje está na nona posição da tabela, para de olhar tanto para baixo, para a zona de rebaixamento, e começa a olhar para cima. Nona posição, a gente conhece bem o Campeonato Brasileiro, muitos times classificam para Libertadores e para Sul-Americana, então o Vasco começa a sonhar com uma grande competição internacional e parar de ficar tão preocupado com a zona de rebaixamento, como continua o Corinthians, o Grêmio, o próprio Atlético Goianiense, olhando tanto para a parte de baixo da tabela que não consegue nem respirar um pouquinho depois de uma vitória. O Corinthians mesmo ganhou de 2-1, uma virada para cima do Criciúma e não saiu da zona de rebaixamento. Então é muito importante para o Vasco conseguir manter uma sequência, mesmo que não só de vitórias, sem perder, mas uma sequência que sempre se mantenha nessa posição de que a vista é sempre para cima e não para baixo, que a vista é sempre buscando um voo mais alto do que não cair para a segunda divisão. O Vasco tem jogadores que podem agregar muito, tem jogadores que têm muita qualidade técnica, como é o caso do Payet. O Payet sofre muito com a questão das lesões, né? Não consegue ter continuidade, mas o Vasco tem um dos melhores centroavantes do Brasil hoje, que é o Verratti, tem um dos melhores goleiros do Brasil hoje, que é o Léo Jardim. Tem algumas peças, claro, o Vasco não é um elenco formado, o Vasco é um elenco muito frágil ainda, mas a gente conhece muitos outros elencos frágeis no Campeonato Brasileiro que desempenham, como é o caso do Criciúma, que vem desempenhando, do Cuiabá, que vem desempenhando nos últimos anos. Então a gente sabe que nem só de jogador craque se vive um time, se vive de esquema tático, confiança, apoio da torcida, como o Vasco teve ontem. A torcida do Vasco encheu o estádio do Atlético Goianiense, muito vascaíno foi para assistir esse jogo e voltaram bem satisfeitos, né? Então, muito importante para o Vasco mais essa vitória e principalmente essa sequência boa. O Vasco conseguiu se livrar de uma maré muito ruim que vinha, às vezes nem merecidamente. O Vasco conseguia, de vez em quando, jogar um futebol melhor e ainda assim não conseguia ganhar. Então, é muito importante para o Vasco acumular esses pontos, conseguir se manter respirando bem, se manter estável e não perder a cabeça. Mais uma vitória para o Vasco, para trazer confiança para a torcida, e o Vasco promete bastante depois dessa janela com a chegada do Coutinho. A gente tem muito a ver ainda, o campeonato acabou de começar, né? Estamos só na 17ª rodada, mas um campeonato que promete ser muito disputado. O Vasco, que estava lá embaixo brigando para não cair, já encostou na nona posição e já não está mais tão longe assim do G4. Claro que a gente tem alguns jogos ainda que não ocorreram. Flamengo mesmo teve um jogo adiado, pode passar para segundo colocado. A tabela está mudando muito de rodada para rodada. Mas ainda assim, o Vasco hoje abriu uma distância boa para o Z4 e consegue respirar. Eu vou ficando por aqui, galera. A gente vai ter mais alguns jogos aí, né? Tem jogos adiados, como eu disse. A próxima rodada saiu o sorteio da Copa do Brasil também. Grandes duelos, Palmeiras e Flamengo, Botafogo e Bahia. Tem bastante coisa para a gente comentar durante a semana. Mas hoje a gente vai ficando por aqui. Obrigado pelo apoio de vocês. Siga a gente aí no Twitter, no TikTok e acompanhe cada vez mais o Leigos da Bola. Obrigadão, pessoal. Eu vou ficando por aqui.